E aí, galera, Tia Lu aqui com vocês. Tudo bem contigo? Tudo bem com a sua família? Chama a galera aí para ver esse vídeo com você. Estamos mais uma vez hoje aqui para um bate-papo da hora. Henrique aqui do meu lado. Salve. E estamos com um convidado especial hoje, Éder. Dá um salve aí pra galera, Éder. E aí, galera, Legal. Muito bom estar aqui com vocês. Show de bola. Mais uma vez num podcast. E a gente espera que vocês curtam muito essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E o interessante é que hoje o nosso convidado da vez, ele trabalha com o Ministério de Adolescentes e Jovens junto, né, Éder? Como é que é isso aí? Fala um pouquinho pra gente. São duas faixas de idade diferentes que trabalham juntas, que se encontram. Como é que é isso aí? Fala um pouquinho. Isso, exatamente. Então, a gente trabalha com o Ministério de Jovens e Adolescentes juntos. Então, é um desafio bem grande, porque são faixas etárias um pouco diferentes, mas a gente aprende a lidar com a convivência. Pessoal, tudo junto, é desafiador, mas ao mesmo tempo é bom, é gratificante a gente ter essa interação, né, entre essas duas faixas etárias. Show de bola. E você é da Igreja de Indaial, certo? Isso, da Igreja de Indaial. Legal. E há quanto tempo você está trabalhando nesse ministério? Então, foi logo que eu me converti, comecei a trabalhar na igreja, fazem aproximadamente 6 anos. Aí logo em seguida eu já iniciei no Ministério de Adolescentes, que no início eram separados, né, adolescentes e jovens. E aí já comecei a participar dos jovens e estou ali até hoje. Legal. Então, tempo legal contribuindo. Interessante, né, Henrique, que ele é jovem, né? E lidera jovem. É. Olha só, como que é isso? Mas não, peraí, vamos voltar um pouquinho? Vamos rebobinar um pouco a fita? De onde que você é, cara? Você é catarinense? Então, Como é que é isso aí? Então, vamos lá. Eu me considero catarinense, porque eu morei aqui sempre, mas naturalmente eu sou nascido no Paraná, na cidade de Faxinal, uma cidade lá no norte do Paraná, uma cidade pequena, mas... Faxinal. Faxinal, isso. Cara, uma cidade ainda bem que bonita. tu veio pra cá, né? Paraná tem umas cidades com os nomes zoados, né, cara? Isso aí. Mas eu vim pra cá com 2 meses e sempre morei aqui, então eu me considero catarinense, amo esse lugar aqui, né? E adoro passear nos outros lugares, mas não saio daqui, não. Éder, Se paranaense, a gente boa. mesmo com esse É lugar. nóis. Tamo junto. Então aí, ó, o Éder paranaense, cara. Muita gente, acho certeza que muita gente não sabia disso, como eu não sabia, fiquei sabendo hoje. Pois é. Isso é legal. E aí, desde que você chegou aqui em Santa Catarina, você morou em Indaial ou morou em algum outro lugar? Então, eu sempre morei aqui e teve durante um ano, eu tinha mais ou menos 8 anos, 7 aproximadamente, a gente morou um ano fora, voltamos a morar no Paraná. Mas foi durante um ano só e logo a gente já retornou aqui para Santa Catarina novamente. Legal. E aí sempre em Indaial. Sempre em Indaial, na Sempre em terra Indaial. quente. E você curte Santa Catarina? Gosto demais, não troco por outro lugar, não. Se considera catarinense, Me então. considero catarinense, amo demais o nosso estado. Adoro passear nos outros, né, mas gosto muito de morar aqui. Legal. E conta um pouquinho pra gente também aí de como é que era o Éder na infância aí. Um pouquinho da tua história pra gente conhecer. Então, quando eu vim morar para Indaial, né, o bairro que eu morava começou com a igreja católica, e a minha família sempre foi muito forte participante na igreja. Então, literalmente, eu morei na igreja, no pátio da igreja. Então, Legal. as minhas maiores lembranças de infância estão relacionadas à igreja, né, ao pátio da igreja, a escola, né, toda aquela situação que a gente vivia. Então, era uma infância bem legal, né? A gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, não que não seja legal, mas... né, então, eu brincava muito no pátio, na rua... né? Enfim, o bairro era menor, né? Hoje ele cresceu muito, mas era menor, então a gente podia brincar na rua, brincava até tarde. Então eu tive uma infância bem legal e sempre associada a trabalhar na igreja, né? Eu fui coroinha, eu sempre queria ser padre. Né? Olha só! Quando eu era criança, então eu fui muito ativo e participante da igreja, né? Na igreja. Gostava muito de fazer teatro, né? Sempre era o anjo, era Jesus. Né? Sempre gostei muito de estar participando. Então a minha infância eu sempre associo e relaciono a isso. Então isso fez parte muito forte da minha vida. Então, Legal. E então sua família sempre foi da igreja católica, né? isso. E aí, quando é que você conheceu a igreja protestante ou começou a sua jornada como protestante? Mais ou menos que idade ali? Então, a minha história de conversão ela começou aos 21 anos. 21 anos ali, eu já estava na faculdade, quase terminando. Né? Aí eu passei um pouquinho antes, eu passei por um processo bem difícil na minha vida, que foi um acidente bem grave, né? Que realmente eu tive que parar tudo que eu estava fazendo, né? Tudo que eu vinha fazendo até então. E aí quando a gente para, o ritmo que a gente está levando, a gente não tem muito o que fazer, né? Em questão de atividade, aí a gente começa a pensar muito. E aí eu comecei a... Você sofreu um acidente na Católica. Você estava indo na Católica e aí você sofreu um acidente. Isso. Na verdade, né, eu estava um pouco mais afastado já da Igreja Católica. Eu ainda era católico, mas eu já não estava mais tão
né, Não participante praticante. tão ativo. Isso aí, eu tava, né, um pouco mais relaxado e afastado. E tu pode contar o que foi Deixa esse... eu fazer um parênteses aqui, Henrique. Faz aí. Tô chocada. Porque ele falou que a história dele de conversão começou com 20, 21 anos, né? É. Aí eu tô olhando pra cara dele e tô falando assim, não vou nem entrar no mérito de idade, né? Porque carinha de 18, vou falar o quê, né? Ele se converteu, tipo, você quer dizer que se converteu no passado. Parece. Não, faz mais tempo já. Volta pra sua pergunta. Mas e aí, você pode comentar pra gente o que foi esse acidente? Claro, Que você claro. sofreu? Né? Eu sempre gostei muito de fazer academia, né? Então eu ia pra academia cedo, sempre gostei de acordar cedo. E era por volta das 7 horas da manhã, tava indo pra academia. E aí eu tinha uma bis, né? Só que tem gente que anda de moto que é muito louco. Mas não era o meu caso. Eu tinha uma bis e eu era bem comportadinho. Nem ultrapassar eu não ultrapassava. Pra vocês terem uma ideia, eu andava atrás no lugar certinho. Mas aí, né, aconteceu que tinha um caminhão, né, eu tava na BR, tinha um caminhão parado no acostamento e ele tampava a visão de uma rua que saía na BR. Né? Então eu não via a entrada dessa rua e quem ia sair dessa rua e entrar na BR não via quem estava ali próximo. E foi o que aconteceu, entrou um carro, atravessou na minha frente. Não vi nem a cor do carro, fui ver depois nas fotos. Né? Foi algo muito rápido. Quando eu acordei, eu estava no hospital com o fêmur fraturado, com o punho fraturado, né? Com corte. Eu tive que levar 13 pontos aqui no queixo, então foi um acidente grave. Gravíssimo, né? Eu realmente só estou aqui porque Deus tem um propósito, não era a hora, né? Então, e aí foi, né? Eu tive que ficar 6 meses sem poder pisar, porque eu tive que fazer uma cirurgia no fêmur. E aí, para ajudar, eu não podia usar a muleta porque eu tinha quebrado o punho. Então, pensa na dificuldade de locomoção. A recuperação não tinha complicada. perna e não tinha o braço E não pra tinha um apoiar. braço para me apoiar. Então eu dependia totalmente de outras pessoas. Quando eu conseguia andar, eu abraçava alguém e andava pulando com uma perna só, né, do lado da pessoa. Então, né, imaginem a situação aí. Mas mesmo assim eu não deixei de participar da faculdade nenhum dia, né? Então eu ia pulando. Quando o trajeto era maior, eu ia de cadeira de rodas, enfim, né, totalmente dependente. Mas vida que segue, né? Tive que parar. E aí a gente começa a pensar, né? Por que a gente sempre se pergunta, né? Por que as coisas aconteceram? Ou por que eu tive que passar por isso? E aí eu comecei a entender, né? O quanto que Deus me amava e cuidava de mim. Ainda, né? Não conhecendo Mesmo... Ele como eu conheço hoje, né? Eu já comecei a entender que Ele cuidava de mim, me amava, tinha um propósito. E mesmo naquela situação que você estava numa situação, né, de um acidente, uma coisa ruim que te aconteceu. Isso. E mesmo nesse processo você começou a enxergar o amor de Deus na sua vida, é isso? Isso, exatamente. Eu sempre fui, né? Massa. Eu sempre fui muito grato, né? Muito apegado com Deus, né? Mesmo não conhecendo Ele da forma que eu conheço hoje. Então eu comecei a refletir sobre isso e comecei a me sentir amado de uma forma tão grande, cuidado, porque muitas pessoas, por menos do que eu passei, já perdem a vida, né? Ou acontece algo grave, né? Fica com uma sequela aí pra vida toda. E eu ficava, minha dúvida maior é se eu ia me recuperar, ficar 100%, né? Porque eu nunca tinha passado por isso. Eu tava ali, né? Sem poder andar, sem poder... né, fazer tudo que eu fazia, eu gostava muito de dançar, a gente pode falar sobre isso depois, né, enfim, então a minha vida foi... Vamos falar sobre isso depois. A minha vida parou literalmente, né, ou pelo menos ela chegou num nível ali ela começou a andar num nível bem devagar, numa velocidade bem devagar, quase parando, né, vamos dizer assim. E aí eu comecei a refletir sobre tudo isso, eu disse, olha, Deus tem algum propósito, eu não sei o que é, eu não sei, né, mas enfim, se eu tô vivo é porque alguma coisa tem, né, Ele me ama. Pelo menos, né? Muito. E aí, logo depois que eu voltei a andar, isso foi falando em datas, né? Isso foi em janeiro, final de janeiro de 2014, o acidente. E no final daquele ano, eu voltei a andar só em julho. Voltei a andar, só que né, o médico me liberou para andar, mas eu não saí andando normalmente, né? Como eu estava andando. Então foi um processo até eu me recuperar, a perna fortalecer, enfim, andava mancando por muito tempo. Mas já estava feliz, né? Podia tomar banho sozinho, podia andar, fazer uma coisa tão simples, né? Andar daqui e ali era algo que enquanto a gente não pode fazer, a gente não sabe como é que é. É algo que você não dá valor até você sentir falta daquilo, né? Exatamente. E você aprendeu o que é dependência, né? Exatamente. Olha. Então, Você precisou da ajuda de pessoas. algo... Quem mais te ajudava nesse processo aí? A minha mãe. Minha mãe e minha avó foram as pessoas que conviveram comigo, né? Inclusive a minha avó vinha todo dia lá para casa, né? Minha mãe ia trabalhar, ela vinha lá para fazer almoço, me servir, enfim, né? Então a minha mãe e minha avó foram as que mais me... Claro, a família toda, os amigos ajudaram, mas ali o tempo todo eram as duas que estavam ali comigo, né? Então, realmente é algo que a gente só sabe, né? Tem uma noção, uma dimensão da dificuldade que é quando a gente passa por isso. Por isso que eu espero que ninguém nunca entenda como é que é, né? Fique só ouvindo o testemunho mesmo, eu não desejo isso pra ninguém. Você acredita que Deus usou o acidente
para te aproximar dele? Com certeza. E aí, em dezembro daquele mesmo ano, né, eu tinha uma amiga que a gente trabalhava junto na faculdade. Eu trabalhava na faculdade que eu estudava. Você fazia faculdade de quê? Arquitetura. Olha. Eu já estava estudando arquitetura, né? E aí ela era membro da igreja Nova Vida, que é a igreja que hoje eu sou membro. E aí um dia ela me convidou para jogar um boliche com o pessoal no final do ano, no shopping. E aí eu fui, né? Vamos lá passear, conhecer um pessoal, né, que eu nunca tinha visto. E aí eu cheguei lá e me deparei com uma família da igreja. Né? E só que em momentos algum eles me falaram de igreja, me falaram de nada, né? A gente teve uma noite muito legal. E aí, no final, o jovem me disse, em fevereiro a gente volta com nossos encontros de jovens. Vem lá com a gente. Eu falei, não, beleza, eu vou. Né? E aí, no ano seguinte, logo em fevereiro, né? Isso passou muito rápido, final do ano sempre passa rápido, né? Uhum. Aí me lembraram, né? Essa minha amiga me lembrou, no dia 7... a gente vai retornar com jovens aí, então vai lá, né? E eu peguei e fui, né, naquele encontro de jovens. E eu me lembro da pregação até hoje, que foi pregada. A minha primeira pregação que eu ouvi, né, foi o pastor Francisco, na época ele pregou para mim, para mim não, né, para nós, mas foi profundo para mim, o salmo que diz, provai e vede como o Senhor é bom, né? E aí isso ficou na minha mente. E daí, desde então, eu nunca mais saí da igreja e estou lá até hoje. Então eu entendi nesse processo todo que Deus realmente, ele não queria me parar, mas ele queria me frear para mudar a direção. Então às vezes, né, eu gosto muito de testemunhar sobre isso, no pior momento da nossa vida, a gente vai entender mais lá na frente que a gente vai viver algo depois que a gente não teria vivido, talvez se não tivesse passado por essa dificuldade. Então, legal. Você era aquele tipo de pessoa que tinha a visão assim de que crente é um povo chato, que fica pegando no teu pé? Eu tinha um preconceito muito grande com crente, né? Então, mas agora eu tô do outro lado, né? Então eu entendo, né? Tinha um preconceito, achava que crente era chato, né? Depois virei crente e descobri que era verdade. Exatamente. Então, é que quando a gente tá de fora, a gente tem essa visão, né? É algo que acontece de uma forma, às vezes nem é por maldade ou intencional, né? Mas a gente vê as outras pessoas, é porque a gente não conhece, né? A gente tem aquela questão de julgar sem conhecer. Isso é normal do ser humano, né? Então eu dizia que eu nunca ia mudar de religião, nunca ia, né, me converter, enfim, né, e agora eu tô aqui. Legal, cara, que massa. Como você falou, né, você só mudou de direção. A gente escuta muito isso, né, Henrique? Eu vou mudar de religião, né? Mas você disse que você era católico. Católico é da religião cristã. Nós somos cristãos. Então, Isso. na real, a religião é a mesma, né? Isso aí. Você só mudou de direção. O caminho que você está seguindo agora é outro, né? Isso mesmo. Então, na verdade, eu já tinha, mesmo, né, sendo católico, eu tinha uma proximidade muito grande com Deus, né? Eu tinha... eu entendia o amor dele, de certa forma, então eu era muito apegado a ele, né? Ainda que não com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Mas isso já era presente na minha vida, então acho que isso facilitou bastante e fez eu me aproximar dele realmente com toda a força. Legal, mas se você puder só puxar o pedestal um pouquinho mais pra tua frente ali, acho que a galera vai te ouvir melhor. Aí, top. E Éder, cara, conta pra gente aí como é que começou essa ideia de trabalhar com juventude. Você ia lá no grupo de juventude, de adolescentes, como você disse, mas quando é que surgiu essa parada? Agora o Éder vai ser líder. Foi de uma hora para outra? Você foi amadurecendo, se preparar? Alguém te preparou? Como é que foi isso? Então, primeiro a gente, né, quando a gente chega na igreja assim, a gente pensa, no que a gente pode servir? E a gente quer servir em tudo, né? Você já chegou na igreja já com essa ideia de que você queria servir? Já com a ideia. Logo que eu cheguei na igreja... Você já tem na cabeça a ideia de que a gente chega, a galera chega querendo servir. Então, pelo menos pra mim foi, né? Eu vi que eu, de alguma forma, eu podia contribuir. Legal. Porque eu já vinha de uma igreja que eu servia, né? De certa forma. Então, eu já entendia que participar, né? A gente não deve só visitar, mas, né, participar realmente, fazer parte. Massa isso, né? Porque às vezes a galera chega assim, fica envergonhada, né? Vai pro Ministério do Canto, né? Fica lá no cantinho, assim. E aí eu perguntava sempre pro pastor no que eu podia servir, né? E aí ele vendo isso em mim, ele começou a me aproximar, a me chamar para próximo dele. Isso foi muito bom, porque daí eu comecei a conviver com ele, né? E realmente ali eu comecei a descobrir o meu chamado, né? Só que antes do chamado a gente está aí para servir. Então eu adorava limpar a igreja, né? Eu comecei limpando a igreja, até hoje eu limpo, né? Claro, mas
Assim, foi a primeira coisa que eu fiz. Aquele negócio do cargo, né? Comecei limpando a igreja, pessoal. Hoje já tô... Né? Continua até hoje limpando, limpo, né? Isso aí, né? E é um ministério, né? É um ministério. E pouco visto, né? Sim. Ou, às vezes, nunca visto. As pessoas não veem quem tá lá durante a semana limpando a igreja, né? Mas é Exatamente. essencial, é de muita importância. Mas né? todo Exatamente. mundo gosta de chegar e encontrar a igreja limpa, né? É. E aí uma pergunta que eu me faço, não sei se para você também, é assim, se eu chegasse na igreja hoje, procurando Jesus, não conhecesse ele tivesse em carne e osso, onde que eu ia encontrar ele? Que serviço que ele ia estar fazendo na igreja? Será que ele ia estar na sala pastoral? Não que fosse ruim isso, mas assim, em que posição eu esperaria que ele estivesse, em que posição ele estaria de verdade? E eu tenho essa visão, cara, eu acho que Jesus, eu ia passar por ele, não ia nem ver, ele ia ser um zelador ali, o cara que tá limpando ali, e eu ia procurar alguém top para conversar, e de repente a gente ia... Não, fala com aquele cara ali, aquele cara que tá limpando a janela, tirando a poeirinha, Top, aquele né? cara que tem sabedoria para falar contigo. Eu imagino. Conhecendo Jesus, né? Eu imagino que ele ia estar no menor trabalho, mas mostrando, né, a importância de todos os trabalhos, né? E se a gente pensa lá no povo judeu, né? Quando, na época de Jesus, o povo olhou e disse assim, e aí, você não vai nos libertar? O povo esperava um guerreiro, um político, né, uma pessoa que chegasse e revolucionasse tudo. E Jesus não foi isso. Jesus foi o cara simples, né? O cara que trabalhou ali no relacionamento com o povo e tudo. E isso deixou a galera confusa, né? Então, olha, é pertinente a sua colocação, Henrique. Top, né? Top. Então, Mas é ele que começou dizendo aí, tá limpando a igreja até hoje, Tá né? certo. Exemplo para toda essa juventude aí, ó. Vamos começar limpando a igreja e permanecer limpando. Eu acho que o segredo é a gente entender o propósito pelo qual a gente está fazendo qualquer serviço. Hoje eu ministro, né? Eu prego, eu lidero. Só que eu faço com o mesmo amor e com o mesmo entusiasmo que eu fazia quando eu estava limpando a igreja. Quando eu estou limpando a igreja, eu faço com o mesmo entusiasmo que quando eu estou pregando. Então, eu acho que a motivação pela qual a gente faz toda a diferença. E aí a gente vai crescendo, não tem como não crescer, não ser usado por Deus, mas eu entendo que se Deus dá uma semente pequena pra gente, coloca a gente num lugar, né, Ele quer que a gente faça o melhor ali. E aí Ele vai dando algo a mais pra gente. Né? E às vezes a gente sonha com algo grande, né? A gente sonha assim, um dia eu vou ser tal coisa, né? Um dia eu vou fazer tal coisa. E aí o Senhor vai colocando oportunidades pequenas na nossa frente e a gente não aproveita, né? Exatamente. É como se Deus olhasse e falasse assim, você quer ou não quer? Tô te oferecendo, você, né? Exatamente, top, né? Um exemplo, o Ministério Pastoral, né? Que é um ministério almejado e é um ministério muito top, assim. Eu vejo que é o cuidado de Deus com as pessoas. Mas a gente não vira pastor da noite pro dia. Né? Então a gente já está pastoreando. Pastorear é cuidar de pessoas, amar pessoas, estar com elas, servir. Então a gente já vai se tornando pastor conforme a gente começa a limpar a igreja e servir. Então acho que é um processo. Servindo a comunidade, né? Exatamente. E não é fácil, né? Então você vai percebendo que não é fácil cuidar de pessoas. Exatamente. Não é fácil. E aí, de repente é fácil. Seria mais fácil limpar a igreja. E a gente exatamente. quer o outro cargo, né? Quer outra coisa, mas talvez seja mais fácil só limpar a igreja. Mas é essa a evolução, tem que amadurecer, né? Isso que é massa. É um processo, né? E na verdade, sim, o que acontece no final de semana, né? Com um líder, com alguém que está liderando, é o resultado do que ele fez durante toda a semana, né? Então as pessoas veem muito, né, o fruto. Ponta do iceberg. A ponta do iceberg, né? Vê muito fruto, só que esquece o que está por baixo da raiz, né? Que é aquilo que acontece no lugar secreto, enfim, que a pessoa faz durante a semana, então. Uma coisa que eu falo muito com os adolescentes, várias vezes eu toco nesse assunto, é de que você precisa estar comprometido com a comunidade que você faz parte, né? E isso que você está falando é um exemplo de comprometimento. Tipo assim, você não cuida da sua casa? Você não cuida lá do seu quarto? Você limpa suas coisas? Eu imagino, Sim. né? E da mesma forma, quando a gente está inserido numa igreja, numa comunidade, seja adolescente, jovem, enfim, tem que ter esse comprometimento, né? Eu faço parte desse negócio, isso faz parte da minha vida. Então, eu tenho que estar comprometido em fazer a coisa funcionar e andar e dar o meu melhor nisso também, né? Na família, tudo precisa da minha participação. Isso que você está falando é muito show. Exatamente. Acho que quando eu entrei, logo que eu entrei na igreja, acho que o que entrou dentro de mim, o que eu tive o sentimento é de pertencimento. Eu acho que é isso que falta para muitas pessoas, a gente se sentir pertencente. Quando a gente pertence a algo, a gente vai fazer o máximo por aquilo, porque, né, poxa, é a minha igreja. Não é a igreja que eu vou, é a minha igreja, a família que eu faço parte. E aí a gente começa a ver com um olhar diferente. Poxa, eu vou cuidar da minha família, vou cuidar da minha casa, da igreja como se fosse a minha casa. Né? Isso daí vai acontecer em todos os aspectos, né? O que eu posso fazer para melhorar a minha casa, o meu lugar, a minha família, entendeu? E aí isso muda completamente a nossa visão e faz a gente servir mais, né? Servir com um propósito diferente. E desde o começo, daí eu comecei a servir, né? Andar junto com o pastor.
E aí ele começou a me dar alguns desafios, não? Traz uma palavra para os jovens, né? Traz uma palavra na célula. E foi começando a me delegar algumas funções, né? E sempre, né, acompanhando. E aí, de repente, né, o líder de jovens sempre foi uma referência para mim. Eu olhava para ele e dizia, uau, eu quero ser assim, né? E aí foram surgindo oportunidades. E quem era o líder, né? Era o Lucas, o grande Lucas. Foi ele que me ganhou, ele que estava lá naquele boliche, me convidou para ir para os jovens, né? Sou grato à vida dele, até hoje eu sempre falo, né, isso para ele Como nunca... essa figura de liderança é importante pra gente no início da caminhada, É né? importante. A gente falou aqui numa conversa que a gente teve como foi importante pra mim, e eu percebo isso, que a figura do seu líder pra ti, quando você inicia a tua caminhada, ela é fundamental. Então eu sempre digo para ele, né, que é para nunca ele deixar de orar por alguém ou desistir, porque ele foi uma referência para mim. Então tem muitas pessoas como eu que precisam de uma referência como ele, assim como talvez hoje eu seja referência para algumas pessoas. Então eu vejo a importância da referência do líder. Sim, então, sim. E aí eu comecei, né, ele era o líder de jovens, só que a gente entrou numa fase que a gente não tinha líder de adolescentes. E aí, vamos orar por quem, né? Sempre tem aquela, vamos pedir a direção de Deus, né? E aí eu me dava muito bem com a Paola, uma jovem também que desde o começo a gente, né, sempre teve muita amizade. Ela estava ali desde o começo também, né, quando eu entrei na igreja. E a gente começou a orar juntos para servir nesse ministério. E a gente sentiu paz e começou a servir no ministério de adolescentes como líderes, né? E aí foi bacana. E a gente começou a fazer parte da liderança dos jovens também. A gente tinha uma liderança compartilhada. E a gente teve algumas mudanças, né? E aí a gente acabou, né, o nosso líder acabou não sendo mais líder, né? Então aquelas mudanças que acontecem, né? Ele casou, teve filho, tudo isso. E aí precisava de alguém para liderar os jovens, né? E aí quem vai? Aí o pastor me convidou para fazer parte dessa liderança. E aí a gente teve a junção de jovens e adolescentes, né? Como a gente tinha a questão de número de pessoas, né? Poucas pessoas para liderarem, né? Então, cada situação a gente trabalha de uma forma diferente, de acordo com a nossa necessidade, né? E aí a gente começou a trabalhar com jovens e adolescentes e foi o melhor desafio, né? Para mim, assim. E daí eu comecei a crescer, né? Porque daí eu não estava mais só compartilhando com todo mundo e recebendo, mas eu tinha uma responsabilidade maior agora, né? Eu já passei a ser uma figura diferente. Não no sentido de melhor ou mais importante, mas eu tinha uma responsabilidade maior, né? E aí eu já entendi o quanto eu já tinha crescido. Porque daí quando a gente chega num determinado ponto, a gente olha para trás e vê quanto Deus foi bom e aonde Ele levou a gente, né? Então a gente vê a dependência total dele. Eu me lembro de você no teu primeiro retiro como líder de adolescentes. Eu lembro de você chegando com a Paola e foi muito, muito zoado, porque, tipo assim, a galera dos adolescentes chegando assim, né? E eu achei que ele era um adolescente também. Normal, depois eu falo sobre isso na faculdade. Tá? Foi a mesma sensação. E aí logo você, assim, acho que logo no primeiro ano você já se integrou à equipe de trabalho do Retiro, né? E tá até hoje, é bênção, isso é muito legal. Isso é legal, isso que é bacana, sabe? A gente as coisas vão acontecendo, mas a diferença né, o que faz a diferença e leva a gente para esses lugares é o desejo de servir, né? E Deus vai capacitando, vai usando, vai abrindo portas, né? O que eu acho que é top é assim, cara, na minha entrevista, isso o pessoal assistiu, eu falei sobre isso, né? Sobre chegar numa igreja e você procurar o pastor, procurar o líder. E, de repente, na minha experiência, eu notei que o líder estava no meio o tempo inteiro. E quando ele foi falar, vamos lá, pessoal, e é esse que é o líder, esse que é o pastor. No meu caso, era o pastor. Uou! Não é muito diferente de mim, não é muito distante de mim. Sim. Então, acho que isso é um ponto muito positivo, porque você se torna alcançável pro adolescente, pro jovem. É diferente de uma figura, a pessoa, o jovem, o adolescente, ele procura uma figura para se espelhar e ele idealiza ela de um jeito muito diferente dele. Quando ele percebe que tem alguém que é muito próximo, que é parecido com ele sente mais à vontade, isso é na minha opinião, né? De se abrir, de conversar, de crescer. Então, eu acho que essa experiência que você contou, de chegou lá e parecia um dos adolescentes, mas tinha responsabilidade, Sim. mas tinha Trocando uma ideia com o Simval em um dos nossos retiros, para quem conhece o Simval, né? E ele falou para mim uma coisa muito interessante em relação a isso, Henrique, que quando você está no meio da galera e a galera te trata como igual, significa que você realmente é líder deles. Isso. E teve uma zoeira lá que aconteceu no retiro, que a galera meio que arrastou gente na lama, e essas zoeiras de retiro, né? Normal, né? E o Simval estava do meu lado e a gente estava observando a bagunça rolando e ele riu e ele disse assim, eu queria que eles fizessem isso comigo. Aí eu olhei pra ele, tipo assim, palestrante do retiro querendo ser arrastado na lama, como assim? De fora?
Aí ele disse assim, não, porque eu ia me sentir parte. Eu ia ver que realmente eles me consideraram parte. E isso, assim, ó, nossa, abriu a minha mente, assim, entende? Porque eu também estava começando ali com a responsabilidade da regional e eu tinha um monte de insegurança, né? Como que eu tenho que me portar? Como que eu tenho que me posicionar? Né? Porque uma coisa é você liderar o teu ministério regional, local, onde a galera te conhece. Outra coisa é você liderar o macro, né? E aquilo fez uma diferença gigante para mim. E eu comecei a ser livre, então, assim, sabe? No meio da galera. E é muito legal isso. Aí começou a pintar o cabelo colorido. Jogar bala pro alto. Mas é legal tu falar disso, porque o fato de eu ter vindo do meio deles como líder, né? Isso também, eu acho que eles se sentiram mais próximos do líder, né? Uhum. E eu acho que o fato de eu ser jovem também, não ser casado, então eu acho que isso me aproxima, eles me veem como uma figura mais parecida com eles. Então isso, às vezes, pode parecer uau, mas como é que alguém que nem namora, não é casado, vai liderar jovens e adolescentes? Mas por um lado é bom, porque daí eu posso, o que eu cobro deles, ou o que eu digo, né, que eles devem fazer, eu também estou fazendo. Né? Então o processo de namoro, o processo de esperar, né, tudo isso, então eu posso dizer para eles com propriedade, porque eu também estou passando por esse processo, então fica mais fácil, eles conseguem se identificar melhor. Eles não vão dizer, né, é fácil falar, né, difícil é fazer, não, exatamente, tô fazendo então também, eu passo por esse processo também, né. Por outro lado, né, tem essa responsabilidade também aí de ser uma referência nessa... Mas você sabe que isso aqui vai pro ar, né? Vai pro YouTube. Claro. Então tem muita menina solteira por aí, né? Que pode querer, opa. Então vamos fazer um parênteses já, né? Aproveitar que ele mesmo entrou nesse tema, né? Então, como ele mesmo disse, tá solteiro, o Éder tá solteiro. Inscrições abertas. Tá solteiro? Tá aparecendo meu contato aí na tela. Vou falar a linguagem de crente. Tá orando por alguém? Não alguém específico. Sempre tô orando pela pessoa, né? Isso a gente mas não tem tem hoje uma pessoa específica. Não, então ainda aí, ó. Nem no campo de oração tem alguém específico. Então vamos lá, Éder, já aproveitando falando disso, já que nosso tempo é descontraído também. Quais as qualidades que você admira numa menina e numa mulher que para você se relacionar? O que você procura? O que você busca? Porque eu acho que isso é importante também pro nosso... Então, vamos lá. Eu acho que a primeira dica que eu aprendi e repasso isso é sempre entender aonde a gente quer chegar, a nível, falando de ministério. Uau, para que Deus me chamou? Qual é o meu ministério? No que eu vou servir? Então, é a nossa própria identidade em Cristo, em primeiro lugar. Então, quem não tem a identidade bem definida, digamos, né, em Cristo, né, ou está ainda naquela transição, eu acho que não é o momento de se relacionar. Então, a gente primeiro precisa ter a nossa identidade, é a gente e Deus. E aí, a outra pessoa, ela vai fazer parte daquilo que Deus tem para a nossa vida. E ela também vai estar esperando por alguém que vai ter o mesmo chamado. Então, acho que entender aonde a gente quer chegar é importante para saber quem vai estar no nosso caminho. Então, uma dica bem simples, né? Qualquer pessoa que não vai seguir junto contigo e te acompanhar naquele propósito, tendo esse propósito também, não vale a pena ter junto. Tá acompanhando. Uma frase interessante que a gente escuta por aí é: Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? Exatamente, então você acredita nisso? Eu acredito. E é legal que você disse assim, você tá olhando para onde você quer chegar. Isso. E aí eu vou encontrar alguém que também quer chegar no mesmo lugar. Legal. Porque assim, o que a gente vê é o contrário, né? Eu olhando para quem eu quero que esteja comigo para onde eu vou. Não sei para onde eu vou. Então eu preciso de alguém para eu descobrir para onde eu vou. Você disse o contrário. Eu sei para onde eu quero ir, eu sei o meu objetivo. E aí eu estou procurando alguém que esteja indo para esse mesmo objetivo, caminhando para esse mesmo objetivo. Então, isso me mostra que você não vive pelo que você sente. Você vive pelo que você acredita. Exatamente. Porque senão, se você vivesse pelo sentimento, ele tomaria decisões através da carência, né? Porque somos seres humanos, somos relacionáveis, temos carências emocionais. Então, se você vive pela sua carência, qualquer um serve. Né? Mas o que você está dizendo para a gente é que você acredita em algo e você segue nisso que você acredita, porque um relacionamento para você é algo com um propósito muito maior do que suprir as tuas carências. Exatamente. Eu acho que tem muita gente que busca no relacionamento alguém para o completar. Só que a gente é completo em Cristo. Jesus nos completa. Então a gente vai encontrar alguém que vai somar com a gente. Né? Então eu não preciso de ninguém, vocês não precisam de ninguém para serem completos. Quem nos completa é Cristo. Então a gente vai achar alguém que também é completo e vai caminhar para a mesma direção. Então, as pessoas perguntam, por que você está solteiro ainda, né? Você já é líder e tal, você é muito exigente, você fica escolhendo demais. Não, é simplesmente por isso. Acho que vale a pena esperar por alguém que tem o mesmo propósito e quer chegar no mesmo lugar, né? Então... E aí uma pergunta difícil agora. Você acha que a nossa juventude está escassa de pessoas vivendo pelo propósito?
Então, eu acho que a gente tem pessoas que vivem pelo propósito, mas acho que a gente precisa implantar isso, né, colocar isso no coração deles de uma maneira um pouco mais profunda, para eles realmente não... Né, porque a gente vive, que nem a Lu falou, às vezes por sentimentos, né? Então, a gente tem que levar os jovens, adolescentes a viverem realmente pelo propósito. Então, acho que a gente vai realmente mudar essa questão de relacionamento e vai evitar muitos relacionamentos frustrados ou desnecessários, né? Então, acho que a gente tem que firmar essa questão da identidade nas pessoas. Então, o papel do líder na vida do adolescente, nas escolhas do adolescente em relação aos seus relacionamentos, é fundamental. Com né? certeza. A maneira como o líder vai orientar, ser exemplo, conviver, ensinar, né? E é um desafio, né? Porque é o que ele está dizendo, né? Nessas características que ele trouxe, ele não disse assim, ó, gostaria de me relacionar com uma menina que tenha tal altura, que tenha tal idade. Ele não deu características comuns. Ele deu uma característica em comum com o propósito dele. Exatamente. Eu tenho, né, as questões, eu digo questões, sim, claro. as questões humanas, eu falo as assim, preferências. Né? Tipo assim, a imagem que a gente cria da mulher que a gente gostaria de ter, né? E só que assim, se eu me basear só nisso, vai ter muitas mulheres que poderiam ser. Assim como se algumas se basearem só na aparência do homem, vai ter muitos que se encaixam, eu gosto do loiro, do olho azul. Né? Na nossa região aqui o que mais tem é loiro do olho azul, né? Então, e aí? E o algo a mais? O que vai ter de diferente entre um e outro, né? Então, eu olho primeiro para aquilo e daí, poxa, aí vai ter uma menina com as características físicas que me atraem, porque a gente tem algumas coisas que atraem na pessoa, né? Até a maneira de se portar, às vezes até a maneira de se vestir. Para alguns não importa, mas para alguns sim, né? Mas, poxa, em primeiro lugar, ela tem aquilo que é mais importante. Né? Então, você está olhando para a essência, né? Você está olhando para uma essência da pessoa. Exatamente. E aí, as outras características físicas e tudo mais, você tem uma preferência. Com certeza. Mas você está olhando primariamente para a essência. Isso é super importante. O jovem precisa aprender isso. O adolescente já precisa aprender isso. Por quê? Porque se a gente só se fixa nas características físicas, a gente está fixado em coisas que passam. Exatamente. E já... lá na velhice, quando você fica mais velho, vai ficando mais velho, a pele já não é mais a mesma, o corpo já não é mais o mesmo, até o olho já não é mais o mesmo. Entendeu? E aí, o que vai ser desse relacionamento? Agora, quando você está focado na essência, a essência não muda. E já aconteceu com você, de você olhar uma menina, você conhecer ela e você falar assim, nossa, ela é perfeita, ela é tudo o que eu queria. E aí você começa a querer investir na menina e você percebe que a essência não é aquela e aí você tem que abrir mão de tudo aquilo que você queria? Já aconteceu. E tipo assim, é muito difícil isso? É frustrante? Ou tipo assim, em Deus você entendeu e ficou tudo bem? Não, eu acho que da minha parte sempre ficou tudo bem, porque acho que eu já desde o começo entendi essa questão de propósito. Então, poxa, a gente precisa conhecer a pessoa para se envolver e relacionar com ela. Mas a diferença está em não se entregar já desde o começo a um sentimento. Então a gente primeiro vai... às vezes é difícil, né? A gente tem, né, sentimentos e tudo, mas a gente vai se conhecendo a pessoa e aí se a gente vê que realmente a gente vai se aproximando mais, senão a gente vai... Eu acho que não é difícil. Quando a gente realmente tem isso como propósito, né? Mas eu acho que é nesse momento que a gente consegue ver qual é realmente o propósito da pessoa. Se ela só fala, né, ou se realmente ela vive isso. Então nesse momento a gente vai ver. Né? Não quer dizer que, né, um fim de um relacionamento, como eu já tive, né, por essas questões, né, não cause, né, um desconforto, não seja simplesmente terminou e pronto, sim, né? Sim. Mas a gente consegue, terminou. Não, vamos seguir adiante, a gente entendeu que era por causa do propósito. Tem um propósito maior atrás disso. Isso faz a diferença. E o legal é que o propósito do namoro é isso, né? É conhecer a essência da pessoa. Para evoluir. E se aí você já não vê evolução, não tem por que dar continuidade ao relacionamento que você não vê. A evolução que você quer, né? A evolução para atingir o objetivo que você quer. E assim, para acabar da minha parte com esse assunto, que a gente já debulhou muito ele, eu sempre ensino para os meus jovens da seguinte maneira. Os jovens estão procurando, assim como os adolescentes vão também passar por isso, a pessoa certa para a sua vida. Senhor, eu estou procurando a pessoa certa para mim. Só que você não vai encontrar. Por quê? Porque você, na verdade, precisaria ser a pessoa certa para alguém. Isso aí. Então, na verdade, a pessoa certa não existe, né? Você precisa ser a pessoa certa é você. Fala, eu vou ser a pessoa certa, então eu vou ter a essência correta, eu vou ter o comportamento correto, eu vou ter o propósito correto. E aí eu vou ser a pessoa certa para alguém. E alguém que
tá pensando dessa mesma forma. Exatamente. Eu tenho a essência, eu tenho o propósito e eu vou ser a pessoa certa para alguém. A gente atrai, né? Isso é um negócio incrível, acontece naturalmente, a gente atrai as pessoas parecidas com a gente em questão de comportamento. Sim. Né? Então, o que a gente é, a gente vai atrair. Então, isso funciona para relacionamento também. Então, acho que essa questão de procurar a pessoa certa também está muito relacionada ao que é uma pessoa certa pra gente. Uma pessoa perfeita, esquece, você vai morrer solteiro ou solteira, né? Não existe pessoa perfeita. Mas por isso que eu acho que o propósito é mais importante, né? Você descobrir o que Deus tem para sua vida. Claro que, né, os dois vão crescendo junto nessa área, mas, poxa, né, eu tenho um chamado para pastor. Tem pessoas que não querem ser mulher de pastor de jeito nenhum. Não tem nem como eu me relacionar com uma pessoa dessa. Sim. Exato. Né, entendeu? Claro, ela vai ser uma bênção em outra área, né? Mas é por isso que eu digo, a questão de entender aonde, para que Deus está chamando a gente, né? Primeiro a gente com Deus, e a gente vai encontrar alguém que também está caminhando para essa direção. Né? Top demais. E aí, já engatilhando, então, saindo do assunto, a gente já... Pastor, tem o chamado pastoral, pelo que você disse aí. Isso. Quando é que você entendeu isso? Você tem um momento onde você entende ou isso foi uma construção? Então, na verdade, eu comecei a perceber que eu tinha um chamado nessa área realmente logo quando eu comecei a servir na igreja e caminhar junto com o pastor. Eu acho que isso é importante, é uma dica para todo mundo. Aproveitem o pastor de vocês, caminhem com ele, caminhem com o líder. Né, eu tive, né, ao longo desse tempo que eu estou na igreja, eu estou com um terceiro pastor, a gente às vezes tem essas trocas, né? Mas em todos eles eu me aproximo o máximo possível que eu posso deles para aprender, para crescer. Então essa é uma dica de ouro, aí aproveitem. E aí a gente vai entendendo como é que é o ministério pastoral, vai convivendo com eles, e aí a gente começa a ver as dificuldades, a realidade, aquilo que muitas pessoas não veem. E aí eu pensei, poxa, às vezes tem uns momentos difíceis, bem difíceis na vida dos pastores. Mas eu olhava para isso e eu ainda assim, isso ardia no meu coração e dizia, poxa, eu ainda quero isso, mesmo com todas as dificuldades. E eu entendi que isso era um chamado, né? Porque tem gente que na primeira dificuldade não quer, não é isso para mim, né? Quero esses benefícios, mas não quero esses desafios, né? Então, e eu já comecei a participar junto com os pastores, né? Então, eles começaram a me delegar algumas funções, né? Por eu estar mais próximo, a gente acaba criando essa confiança, né? Esse elo de confiança, essa proximidade, e eles vão delegando algumas coisas que vão fazendo florescer esse ministério dentro da gente, né? E foi esse caminhar junto que me fez realmente entender que esse era o meu chamado. E você tendo esse entendimento, Éder, agora voltando para o Ministério de Adolescentes e Jovens, que é o foco principal da nossa conversa, né? Você entendendo isso tudo, você já não olha e percebe que você acaba sendo pastor de jovens e adolescentes? Sim. Isso começou a mudar realmente quando eu entendi que a gente não vira pastor da noite pro dia, mas que eu já sou um pastor de jovens. Eu já estou cuidando da vida, eu estou fazendo um trabalho, né, de um pastor, só que num grupo menor, né, que é cuidar das pessoas, que é amar as pessoas, acompanhar elas, né, ajudá-las a descobrirem o propósito delas, enfim, né, o propósito de Deus na vida delas. Então acho que já tô sendo um pastor. Né, porque existem alguns perfis de liderança, né, que a gente observa ao longo do caminho, que a pessoa conduz o encontro, a pessoa facilita a conversa do encontro, a pessoa promove uma dinâmica no grupo e lidera o grupo dessa forma, e não que isso seja errado ou ruim necessariamente, mas não necessariamente é pastor, né? Ela é um facilitador do grupo. E quando você tem esse chamado, esse entendimento, percebe que esse é o propósito da sua vida, você começa como um facilitador, né? Que esse é o caminho, e dentro dessa facilitação do grupo você vai desenvolvendo o pastoreio dessas pessoas. Exatamente. Porque você cuida mais de perto, você ora, você se envolve com a vida da pessoa, com a família da pessoa, com os problemas da pessoa, e você passa a ser pastor dessa pessoa. Isso, é aquilo que eu comentei, né? O que acontece depois do sábado ou do domingo, né? Isso. Durante a semana. Então acho que esse envolvimento é um pastoreio, né? Eu acho que esse é o maior desafio pra gente, né? O maior desafio da liderança de jovens e adolescentes é entender isso. Porque o jovem e adolescente, ele fala assim, cara, características de um pastor. Pergunta pro jovem e pro adolescente, ele vai dizer assim, prega a palavra, saca? Só que talvez não seja a maior característica, porque a gente tem pregadores também. Pessoas que pregam. Sim. Mas o pastor, ele gira em torno de um ciclo. Então, a ideia, e eu te pergunto isso porque a gente tem que prestar muita atenção, nós que estamos à frente, como pastoreando. Por quê? Porque tem gente que é líder de jovens. E é massa, top. Só que às vezes a gente exige do líder que seja um pastor. Sim. Então, por isso que eu te perguntei, como é que foi esse processo? Então, você já se enxergou pastor e você já saiu cuidando, pregando, discipulando,
né, exortando a juventude, os adolescentes. Isso que é interessante, porque às vezes o líder ele tem o trabalho dele, ele tem a vida dele, e a gente ainda quer que ele faça uma visitação como nós faríamos, faça discipulado como nós faríamos, e até para o jovem, para o adolescente, não exigir isso do teu líder. Já ouvi como líder, antes de entender o chamado pastoral na minha vida, tá, mas o pastor vem me visitar no meio da semana, meu líder nunca veio, mas eu trabalho, eu estou fazendo isso. Então, o líder, ele muitas vezes, ele atua mais como facilitador, né? Exatamente. E o pastor, ele já trabalha mais integralmente, cuidando da pessoa integralmente, não só pregando, não só liderando, mas uma coisa que o líder, seja de adolescente ou de jovem, ele tem que ter essa consciência, mesmo ele sendo um facilitador, mesmo ele não tendo chamado pastoral, eu entendo, né, que o líder ele precisa ter essa visão. Eu preciso cuidar dessas pessoas de alguma forma, né? Então, mesmo que eu não tenha um chamado pastoral, mesmo que eu não tenha esse dom, mesmo que para mim seja difícil, se eu sou líder daquele grupo, em algum momento eu preciso me preparar para cuidar da vida espiritual dessas pessoas. Sim. Né? Ou, né, delegar alguém que tenha esse chamado. Isso é importante. Ou conduzir também. Essas pessoas que eu estou liderando para alguém que as pastoreie. Isso mesmo. Sim. Né, eu até vou contar aqui uma dificuldade que eu tenho, né? Eu falei de ser solteiro, né, o lado bom, mas tem um lado, vou dizer o lado ruim, né? A dificuldade que a gente tem, porque eu lidero mulheres. Né? Então, liderar é uma coisa, mas você discipular e estar próximo, né? Eu não posso. Sim. A gente não pode, né? Porque as mulheres não se sentem à vontade para abrir, nem devem, né? Se abrir com homens, enfim. Então, eu tenho uma limitação nesse sentido. Sim. Por isso que eu escolho alguém, né? Oro por alguém, né? Tô esperando alguém que também tem esse mesmo chamado, que vai poder me ajudar nisso. Né, entendeu? A cuidar realmente das mulheres. Mas você tem alguém que te ajuda ministerialmente nessa área? Sim, alguma mulher que você pode conduzir as tuas... Sim, eu tenho algumas... dos próprios jovens, né, que já estão há bastante tempo junto, que já fazem parte da liderança, né, então elas ajudam nisso, a pastora também ajuda. Né? Então, isso é um detalhe muito importante, né, Henrique? Porque às vezes o líder, o facilitador do grupo, como ele falou, ele se sente limitado nessa questão de cuidar e discipular das meninas do grupo, né? Mas não por causa disso você deixa de cuidar delas. Exatamente. Né? Porque você está direcionando elas para alguém. E às vezes o líder ele se sente limitado em alguma coisa e porque ele se sente assim, então ele não faz. Né? Então, a gente como líder, a gente tem que entender isso. Reconhecer as nossas limitações, reconhecer até onde eu posso chegar e ali eu buscar quem pode suprir. Isso, né? Às vezes a gente tem a visão de que o líder tem que saber fazer ou tem que conseguir fazer tudo. Exato, mas não. E não é. Mas assim, eu acho também que tem essa visão uma dualidade, né? Então, homens cuidam de homens, mulheres cuidam de mulheres. Isso. Hoje existe essa dualidade, mas a gente precisa entender também que nós podemos também cuidar uns dos outros de uma forma saudável. Eu acho que chega um ponto onde fica difícil para um homem realmente discipular uma mulher. Ser o discipulador, o vai fazer um tratamento mais afinco pela pessoa se sentir à vontade. Mas às vezes, isso é a minha opinião, aí acho que é legal que você tocou nesse assunto, mas às vezes assim, tem aquele preconceito. Tipo assim, não pode, cara. Como é que tu vai sentar e vai aconselhar uma mulher? Não, a gente tem que ter o nosso papel de líder, de aconselhar, né, de dar uma direção, de conversar. Isso não pode ser nenhum problema, né, nenhuma limitação. Só chegar em um momento, dali pra frente, que a gente, né, não pode... Sim, né, então eu acho que tem que separar muito bem isso, porque assim... Isso aí, senão hoje, isenta a gente, né? Porque senão... E às vezes assim, cara, tem gente que tem facilidade de conversar com tal pessoa. Sim. Então, cada caso, na minha opinião, cada caso é um caso. Você precisa se cuidar, você precisa cuidar do teu ego, do teu eu. Então, eu consigo fazer isso de forma saudável? Falo isso porque, se a minha esposa estivesse aqui, a gente ia conversar sobre isso. Várias vezes, durante o grupo, no final do grupo, tem um menino que chega lá e fala assim, eu queria conversar com você. E ela vai ali, senta ali num canto. Então, tem todo um respeito, tem todo um cuidado, mas ele vai sentir a vontade em conversar com ela sobre algum tema. Assim como vai ter uma menina que vai chegar para mim, quanto pastor, quanto líder, vai dizer, posso conversar com você? Posso te pedir um conselho? E eu tenho que ter uma forma de fazer isso de uma forma saudável. Agora, eu acho que é um desafio, talvez seja para você também, para todos nós, esse olhar sempre maldoso
que todo mundo sempre tem. É. Quando é o cuidado, quando é por cuidado, ok, pra mim, tranquilo. Agora, quando é sempre, não pode, aí a gente vai virar aquela igreja daqui a pouco que a gente tá... Os homens sentam de um lado, as mulheres sentam do outro. Não, né? acho que não dá para chegar nesse extremo também. Eu poderia contar, assim, inúmeras experiências aqui nesse sentido, nesses anos de liderança, porque é muito interessante isso, a diferença que é para um homem liderar um grupo e um homem jovem, né, bonito, boa aparência, né, liderando um grupo de jovens e adolescentes do que uma pessoa um pouco mais velha, né? E é diferente também a questão emocional de uma moça e de um rapaz. Né? Eu tenho muitas experiências onde eu tive aconselhamentos profundos com meninos, com jovens, com rapazes, até com homens adultos. Né? Eu e meu marido lideramos célula em Pomerode. Nós temos algumas situações que, às vezes, a pessoa quer conversar com alguém, o casal vai lá para casa, ou o cara vai lá em casa, e a pessoa conversa comigo, e tá tudo bem. E para o meu marido tá tudo bem, e para mim tá tudo bem. Só que eu tenho que me conhecer. E eu tenho que saber até que ponto eu posso ir, né? E no Ministério de Adolescentes é muito interessante, porque até pelo fato de que eu sou mais velha e tudo mais, eu vejo que os meninos meio que vêm assim como a tiazona, a mãezona, aquela que vai me dar um colo, aquela que vai puxar minha orelha, aquela... No seu caso, vocês são jovens numa idade muito parecida com aqueles que vocês lideram. Eu mais jovem que o Éder ainda. Não sei. Tenho dúvidas agora. Então, vamos deixar isso aí no ar aí. Então, assim, é muito fácil, por exemplo, uma menina se apaixonar por você, né? Então, você tem que ter esse cuidado, né? Não ter uma proximidade tão grande e tudo mais. É diferente comigo, por exemplo. Mas é isso, é essa questão. Então, assim... Vou fechar pra gente voltar pro foco, né? Mas essa ideia de que, assim, tem muitas jovens, cara, que vão procurar um conselho genuíno. O desafio do pastor, nesse sentido, é realmente olhar além. Não parar no preconceito, mas olhar além. E aí você ter ferramentas. Então, uma vez que eu posso me trancar aqui na sala pastoral, modo de falar, né? E, aconselhar um cara, aconselhar um rapaz e tudo mais... talvez eu não consiga fazer dessa mesma forma com uma mulher. Mas talvez eu possa colocar a cadeira ali na frente da igreja. Isso, com uma distância legal. E mesmo assim aconselhar. Isso. Você entende? Nos cercar de alguns cuidados, né? Eu entro nesse assunto porque assim, a gente constrói muitos paradigmas. A gente vai construindo. A gente desconstrói alguns lá de trás e a gente vai construindo novos paradigmas. Então nós, como líderes de jovens, líderes de adolescentes, a gente precisa desconstruir cada vez mais, não construir novos paradigmas para as nossas lideranças, para o nosso pastoreio, entendeu? Porque eu tenho certeza que muitas vezes a Lu vai ser relevante na vida de um rapaz. Até porque se a gente vai olhar... ser relevante na vida de uma moça. Exato. Se a gente olhar para Jesus, tem a questão lá de Jesus com a mulher samaritana, não tem? Sim. Jesus estava sozinho com ela. Sim. Num horário onde ninguém estava lá. E ela tinha uma índole duvidosa. E Jesus era solteiro. Você entende? Sim. Então, assim, se a gente olha para o padrão de Jesus... Se a gente olha para o exemplo de liderança de Jesus, Jesus, ele inclusive manda os discípulos assim, vão lá, vão comprar comida, Ele quis ficar sozinho com ela, porque ele sabia que ela precisava desse momento seguro, entende? Sim. Então, assim, nossa, muito show isso aí. Muito show, cara. É isso, esse é o exemplo, entendeu? Assim, você precisa se conhecer, a Lu falou, você precisa se conhecer, você precisa conhecer o seu eu, suas vontades, e na medida do possível, José se conhecendo, né, no Egito, mulher do Potifar, dá em cima dele e ele vaza, ele sai correndo, ele não fica lá e fala, não, vou aguentar daqui. Ele não ficou brincando. Eu sou, entendeu? Então a gente precisa se conhecer, mas a gente precisa quebrar esse paradigma de que assim, homem aconselha homem, mulher aconselha mulher, porque às vezes é importante, às vezes o que falta é uma figura paterna. Exatamente. Entende? O que falta pro rapaz é uma figura materna, é uma figura feminina, uma figura masculina, e a gente precisa desconstruir o pecado, quebrar o pecado, atacar o pecado com a palavra. E aí Jesus faz isso. Ele chega lá e ele confronta um pecado, mas ele estava lá sozinho com a mulher samaritana. A Marta e Maria se ajoelham diversas vezes nos pés de Jesus, o abraçam. Então, assim, nem tudo há maldade, mas o pecado, ele corrompe o mundo, e o mundo se torna cada vez... E o nosso desafio como líderes cristãos é mostrar para o jovem ou adolescente, por exemplo... Vai acontecer de alguém se apaixonar por você? Pode.
quem diz que não? Pode acontecer. Mas quando isso acontecer, se acontecer, o desafio é você, como líder, mostrar que você ama aquela pessoa, mas que não de uma maneira como ela está vendo. Sim. E você mostrar o amor de Jesus para ela e ensinar ela que esse padrão que ela aprendeu no mundo aí fora, de um amor que se aproveita, de um amor que extrai algo dela, esse amor não cabe aqui, porque o amor de Jesus é um amor ágape. Isso. Então, esse é o nosso desafio como liderança, entendeu? Sim, o amor sim. genuíno. Mas o pecado causa essa confusão no amor. Mas isso aí é assunto pro longo podcast aí pra frente. Tem muito mais tema por aí. Exatamente. Tá? Mas eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Manda lá. Você passou pela experiência de liderar adolescentes, só adolescentes, por um período um pouco mais curto, Isso. mas você liderou só adolescentes. E depois você passou a liderar os dois juntos. Você consegue avaliar a diferença entre liderar um e liderar outro? O que é mais desafiador na tua visão? O que foi mais difícil? O que você sente dessa diferença de idade? Então, eu acho que realmente tem diferenças que são bem, bem notáveis, né? Eu acho que está mais em relação à maneira como a gente realiza o culto, por exemplo, né? A maneira como a gente aborda esses jovens, né? Porque o que é atrativo para um talvez não é atrativo para outro grupo, né? Então, às vezes a gente está fazendo um negócio bem bacana, legal, os jovens vão gostar, mas os adolescentes não é que não gostam, mas talvez não é tão a vibe deles. Então, Não se envolvam tanto. isso, ou vice-versa, né? A gente faz uma programação que os adolescentes gostam, né? Mas para os jovens talvez não é tão legal, né? Então, os jovens são um pouco mais independentes, né? Nessa situação também. Então, acho que o maior desafio é isso, é entender o perfil de cada idade, porque, né, apesar da gente estar junto, cada faixa etária ela vai ter um perfil diferente, né? Então, para a realidade que eles estão vivendo, talvez algo é mais atrativo ou menos. Então, é conciliar isso, trazer algo que realmente seja bom para os dois, né? Que a maneira até mesmo de trazer a mensagem, né? De trazer o evangelho, que os dois vão receber, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio. Essa questão de como lidar com a diferença de idades no sentido de que eles entendem de maneira diferente. A questão da maturidade, né? Isso. Maturidade emocional, maturidade espiritual. Exatamente isso. A mensagem que a gente traz, a gente procura sempre trazer a mesma mensagem, é Jesus na veia, né? Mas a maneira como a gente vai falar isso, vai tratar isso, talvez pode ser um pouco diferente. E a gente nota, né? Que às vezes alguns não entenderam, né? Alguns talvez podia ser um pouco mais profundo, né? Então, em alguns momentos a gente nota essa diferença. Eu acho que é o maior desafio da diferença de idades. E qual que é o maior desafio, assim, dos adolescentes, dessa geração de adolescentes, e também e qual que é esse maior desafio para você como líder da geração de jovens, essa atual? Então, acho que o maior desafio de adolescentes sempre é a questão da identidade. É aquela transição, né? Isso não é um negócio que acontece só para quem é crente, cristão. É uma fase que a gente está em processo de mudança, né? Tanto na questão de corpo quanto na questão de tá passando de uma fase de criança para adulto. É uma transição. Então, acho que isso acontece no meio cristão também. Essa questão da identidade, né? Então, às vezes a pessoa fica, uau, quem eu sou, para onde eu vou? Porque é importante entender quem a gente é para saber para onde a gente vai. Então, muitas pessoas, por não entenderem quem são, tomam caminhos errados. Então, acho que a maior dificuldade está relacionada à identidade. Na questão dos jovens, eu acho que o que o jovem deseja, né? Eles começam na vida adulta, entram na vida adulta, começam a ter outras prioridades, às vezes. E aí, se ele não tiver bem embasado, às vezes ele, não, o trabalho é mais importante, minha vida pessoal é mais importante, o casamento é mais importante, não que não seja, né? Mas aí acabam deixando de lado, às vezes, o ministério, né? Ou aquilo que... Então, acho que Passa a não ser mais prioridade. Isso, exatamente. Aí entra uma coisa muito interessante. A gente vê que no Ministério de Adolescentes existe uma preocupação muito grande dos líderes da igreja em si em cativar o adolescente, né? E aí acaba se desenvolvendo um ministério de entretenimento para o adolescente, e aí o aprofundar da palavra acaba ficando em segundo plano em algumas questões, assim. Então, a gente, como líder, a gente tem que ter essa preocupação, sabe? O adolescente pode, sim, receber palavra firme, palavra dura, palavra de confronto, porque hoje essa geração de adolescentes que nós temos é uma geração crítica. Isso. É uma geração que questiona, que pergunta. Tem muito acesso à informação. Exato. Isso. Então, assim, nós como líderes, nós temos que estar conscientes e preparados para dar conteúdo para essa geração. Porque isso tem que entrar no coração do adolescente, para que quando ele chegue na fase da juventude, ele não invirta as prioridades. Isso, né? Justamente. Às vezes a gente tem a visão, né, ou trata os adolescentes como criança, ou quase criança, né? Pô, eles acabaram de sair, né, da vida infantil aí, não, na verdade,
o mundo não, né, a gente não se compara com o mundo, mas assim, o mundo não vai tratar eles como criança. Então a gente precisa alimentar bem eles, falar quem é Jesus, falar de identidade, e eu acho que eles já têm, né, maturidade para isso. Então a gente tinha aquela dificuldade, eu vou trabalhar com jovens e adolescentes juntos, e aí? Tem coisa que eu não posso falar, só posso falar para jovens. Mas, na verdade, a gente tem que falar de Jesus, e eu acho que tem coisas que a gente não pode falar para adolescentes, porque se eles não ouvem aqui, eles vão ouvir de uma maneira errada lá fora, né? Então, a gente... De alguém eles vão ouvir. De alguém eles vão ouvir. A gente só tem que saber... seja do líder dele. Né? Isso, a gente só tem que saber a maneira de tratar isso. Eu não vou ficar falando disso no púlpito. No púlpito eu tenho que falar de Jesus, de quem eles são em Jesus, mas eu vou tratar com eles no mais próximo, né? Ali no tete-a-tete, enfim. Então, acho que isso precisa acontecer. Show de bola. A gente tá chegando no horário aí, já passou, né? Não sei já quanto tempo mais a gente horário. tem. O pessoal da técnica tem que ir passando ali o horário pra gente. Então vamos começar a contar agora, já que não contaram. Mas assim, eu queria saber mais, acho que a gente tá caminhando aí pra encerrar, mas qual que foi a coisa mais engraçada que você já viveu aí com a juventude, com os adolescentes, a coisa mais bizarra, de repente em retiro, que você poderia compartilhar com a gente? É difícil escolher uma coisa só. Conta umas duas, então, 3. Tanta coisa. É que assim, a gente tem experiências em todas as áreas, né? Na área espiritual, experiências muito fortes. Na área de quando a gente tá ali nos momentos de descontração. Então a gente ri muito. Eu sou um cara que dou risada de tudo, né? Já perceberam. Então, tudo que acontece pra mim é engraçado. Então eu me lembro de muita coisa, né? Que às vezes eu fico lembrando sozinho e dando risada. Então, às vezes do momento, por exemplo, né, da tal caça da nhonha, né, que eu fui a nhonha, eu tava lá assustando o pessoal, então eu me lembro da cara das pessoas desesperadas, gente, até hoje eu dou risada, é um negócio que me marcou muito. Esse é um negócio que a gente precisa, assim, é uma tradição, precisa ser mantida, né? Então, só em Indaial tem esse bicho, só né? em Indaial tem a nhonha. Muito legal. Quem não conhece, então... Precisa caçar uma nhonha. Tem que caçar, gente. Quem já conhece, vocês, né, já sabem aí, sabem que tem que manter esse E a galera esse segredinho. A galera que vem nova vai querer caçar em nhonha, a gente isso aí vai manter, né? E assim, é algo que me marcou bastante, né? Os retiros, aqueles momentos em que as pessoas, né, que nem a gente teve no retiro de adolescentes, então a gente teve aquele jantar de gala, no de jovens teve um momento que a gente teve um jantar que os líderes serviram. Então acho que são coisas que marcam a gente, a maneira como a gente serve, né? Porque a gente ama servir como líder, mas a gente vê a maneira como eles estão sendo impactados com isso, a maneira como eles recebem isso, isso marca pra gente também. E eu creio que marca muito pra eles também. Então, acho que tem esses momentos específicos aí de quando a gente tá servindo realmente e a gente vê eles sendo tocados, né? Por um momento específico que a gente tá servindo. Acho que isso é o que mais me marca, assim. Você deseja ser uma inspiração pro adolescente e jovem? Você tem esse desejo de inspirar eles a serem líderes, a serem... Com certeza. A gente sempre quer... Eu tenho a minha inspiração, que é Jesus, eu sempre aponto para ele. Mas por isso que, quando a gente olha para alguém, a gente tenta inspirar, né? E apresentar aquilo. Então, eu gostaria, o meu desejo é que as pessoas, quando olharem para mim, se inspirem em mim, mas elas vejam em mim Jesus. Né? Daí sim, eu quero ser inspirador. Na verdade, a gente eu quero precisa apontar inspirar. pra As pessoas precisam... Primeiro, a pessoa ela se inspira em você. Isso. Para daí, então, ela se inspirar em Jesus, quando ela amadurece. Isso aí. Mas mesmo depois que a gente amadurece e se inspira 100% em Jesus, a gente tem as nossas inspirações terrestres, né? Vamos dizer com certeza. assim. Quem são essas inspirações para você? Então eu tenho algumas pessoas que me inspiram aí. Da igreja, né? Meus pastores sempre me inspiraram muito. Né? O pastor Francisco, o pastor Sérgio, o pastor Vitor, são pessoas que me inspiram. Né? A nossa liderança me inspira bastante. Né? E eu tenho algumas referências, eu posso dizer que externas, talvez, alguns pastores, a gente sempre tem, né? Alguns de fora, né? Que, não que a gente acha melhor do que a gente tem, mas que inspiram a gente, né? Então, acho que eu tenho alguns pastores lá de Curitiba que me inspiram, né? Tem pastores de São Paulo, tem pastores de outras denominações aí que todo mundo conhece, pastores internacionais que me inspiram. Então, eu acho que... Massa. São pessoas que realmente, elas, por si só, elas representam um Cristo. Então, eu olho para elas e eu vejo Cristo. Então, acho que não tem como não se inspirar, né? Então... Legal, massa. E o que você diria hoje para um adolescente, um jovem que talvez pense em um dia ser um líder como você? O que você teria para dizer? Eu acho que é um desafio, né? Mas que vale a pena. Invista nisso. E assim, estejam com pessoas que estão liderando. Né? Esteja com o líder, acompanhe o seu líder, esteja junto com ele, né? Chega perto dele. E aí eu acho que você vai crescendo. Automaticamente vai acontecendo um processo de crescimento. E aí a gente começa a liderar e nem percebe. Né? Vai liderando, vai estando junto com o líder vai delegando funções pra gente. Então eu acho que o mais importante, né? O líder ele é uma figura.
né, de uma referência. Então, a gente precisa primeiro ter a nossa referência, né, o nosso líder tá com ele, para que a gente se tornar automaticamente uma referência para alguém. Eu acho que esse é o maior conselho, né? E qual que é a maior característica que você acha que um líder deveria ter? Com certeza é influenciar. O líder, ele é um influenciador, então ele tem que influenciar pessoas. Legal. Né? Então, E para quem já lidera o ministério, você diria o quê? continue, né? Continue liderando, né? Eu sei como é que é um desafio bem bacana, mas o mais importante para quem está liderando é formar novos líderes. Show Então, de bola. a gente está Toca aqui só para... né, a liderança ela não vai durar para sempre, ela pode durar em outros níveis, enfim, ou outros lugares, né? Então, se a gente nasceu, a gente é um líder, a gente vai estar sempre liderando, mas não quer dizer que eu vou ser sempre o líder dos jovens, da minha igreja, né? Então, a gente tem que formar outras pessoas, porque, né, tudo que a gente aprendeu, tudo que eu aprendi com os meus líderes, com os meus pastores, né, não é só para mim, eu tenho que repassar isso. E tudo que eu aprendi, a gente vai somando e vai passando para novos líderes. Então, o segredo é esse, é formar novas pessoas, né? Então, a gente... Tem líderes que têm medo de formar outros líderes. Né? Perdeu o posto, né? Perdeu o posto ou algo do tipo, né? Ou bem pelo contrário. Se eu sou capaz de formar um líder é porque eu fui um bom líder. Né? Então, acho que é um legado que a gente tem que deixar. Né? Então, E o que é sinônimo de sucesso como líder para você, do seu grupo, lá pensando no seu grupo de Indaial? Eu acho que sucesso para mim é cumprir o propósito de Deus. Não existe sucesso maior. Né? Se a gente olhar pelos olhos humanos... Sucesso é sempre estar bem, não passar por dificuldades, né? Tá bem financeiramente, enfim, tá casado, tá bem, sabe? Aquela imagem que a gente cria de família, né? Que aparece no comercial da de margarina. Conquistas. Assim, aquelas conquistas, né? Mas eu acho que isso é bom também, isso traz sucesso pessoal pra gente, mas acho que o sucesso maior é cumprir o propósito de Deus. Amém. Se a gente for olhar para sucesso, né, a nível de conquistas, Jesus foi um cara que aparentemente não teve sucesso. Mas ele foi o cara que mais teve sucesso porque ele cumpriu o propósito dele. Então, acho Top. E sonho? Vamos falar do seu sonho ministerial pra gente, acho que encerrar, né? Acho que deu o nosso horário. Eu acho O que você sonha ministerialmente? O que o Éder pensa pro futuro ministerial? Então meu sonho está relacionado a realmente crescimento de igreja. Né? Eu vejo, o meu sonho é ser pastor de uma igreja grande. Isso não é uma questão de ego ou de algo do tipo, não. Mas é que eu acho que Deus é tão grande, né? Então, se eu sonhar com 100 pessoas ou sonhar com 1000, dá o mesmo trabalho, né? Então, Deus pode realizar 100 ou 1000. Então, e eu acho que é realmente ser uma influência, né? Como não só eu como figura de pastor, mas todas aquelas pessoas que eu lidero, serem influência, né? Ter uma equipe legal, bacana e ser uma igreja de influência. Né? Então eu digo isso, eu não sei aonde que eu vou ser pastor um dia, né, exatamente, começar na minha igreja local, já estou, né, nesse processo, já estou sendo pastor, mas assim, eu vejo que é realmente ser influência, realmente ser uma igreja influente, né, não só no sentido de, é uma igreja grande, não, mas a influência que ela traz para a cidade, a diferença que ela faz na cidade. Então, realmente meu sonho é poder fazer a diferença na vida das pessoas. E o seu maior sonho pessoal hoje, pessoal, eu acho que está relacionado a construir uma família. Né? Considerando a minha situação hoje de solteiro, eu acho que é construir uma família, né? Eu poder, ter a família ali junto, servindo. Eu acho que é o maior sonho pessoal. Show de bola. Conversa massa, né? Cara, eu sempre termino bacana. Esse tempo dizendo que a gente precisa de uma segunda parte, que vai ficar faltando. Isso aí. Assim, eu tinha mais umas 10 perguntas engatilhadas aqui pra fazer, mas a gente não tem todo esse tempo aí, não é interessante também. A gente tem muita gente aí, mas a gente vai ter outras oportunidades, com certeza, outros programas. Com certeza. Então agradecer, né, Lu? Agradecer participação do Éder. Obrigado, Éder, por você ter se disponibilizado o seu tempo aí, vindo lá de Indaial pra cá. Imagina. E compartilhado toda a sua história com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar, não da gente propriamente, mas daquilo que Deus fez na nossa vida. Então eu sempre gosto de estar falando disso. Podia ficar falando aqui mais 3, 4 episódios. Né? Podia fazer uma série aqui, né? Já tem que se convidar. Vai se convidando. Série. Mas é muito bom poder falar, e porque talvez, nem tudo que eu falei aqui para algumas pessoas, talvez, né, é só para conhecer a minha história, mas eu sei que alguma coisa do que eu falei aqui pode fazer a diferença na vida de alguém. Numa próxima oportunidade, você vai ter que contar pra gente que história é essa de que você era dançarino. Tá. Fica pra próxima, gente. E, olha, já fez propaganda, entendeu? Eu era, gente, antes de me converter.
O quê? Pra Jesus não pode Não dançar, dá não? pra entrar, não dá Não, pra é. entrar nesse. Vou deixar pro próximo. Ó. Você quer muito, você manda aí, comenta esse podcast, comenta aí no vídeo. Você quer saber Alguns que o já Éder sabem era. onde que eu dançava, como eu dançava, então... E os que é um não negócio sabem um pouco tem mais, que chama mandar lá no aí. direct que eu mando uma Não, mensagem. não, chama Não, no direct não, não. não chama no direct, Coloca não. nos comentários e a gente vai gravar o vídeo Esse é um negócio falando privado, gente. sobre esse assunto aí. Ele disse que a vida dele era aberta, a gente vai cobrar disso daí. Mas top demais, top demais. Vamos encerrar esse podcast mais uma vez muito feliz, com muita alegria de estar podendo fazer Muito show, muito show. esse trabalho. E se você está curtindo, sinaliza pra gente, compartilhando o vídeo, curtindo, comentando, pra gente entender de que está sendo bom para você, está sendo relevante, para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdo de qualidade, mais conteúdo para a nossa juventude regional da Combi Santa Catarina. Isso aí. E compartilha com seus amigos, manda lá pra eles, fala, se inscreve no canal, porque é show de bola. E chama a galera pra estar junto com a gente, porque vai ter muito conteúdo pela frente. É isso Deus aí. abençoe vocês, galera. Valeu, galera. Salve. Valeu, galera.